Dolores Brana Feiler, única irmã do irmão Brana e a mais nova dos 10 filhos dos Branas. Bill era o mais velho da família. Ele tinha 20 anos de idade quando nasci, e ele deu meu nome, Faye Dolores Ramona. Suponho que como eu era a única garota depois de 9 rapazes, ele usou todos seus nomes favoritos de uma vez. Minha memória mais antiga de Bill é em um Natal, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Não tínhamos muito e a igreja era novinha. Ele estava dando laranjas para as crianças. Todos sabem que meu pai bebia, mas por alguma razão ele estava no culto. Todas as outras crianças estavam pegando suas laranjas e elas me fizeram ficar por último porque eu era a menina Brana. Bem, meu pai devia estar bebendo porque ele me levantou e me colocou na frente e Bill me entregou uma laranja. Eu nunca esqueci aquilo como o papai me levantou e me colocou na frente de todas aquelas crianças e disse: Dolores, vá pegar a sua laranja agora. Eu era muito protegida, a mamãe me mantinha perto de casa, longe de todos os rapazes e outras coisas. Bill me batizou no Rio Milton quando eu tinha 10 anos de idade. Como criança, sempre fomos diferentes. Não que eu sempre ficasse envergonhada com isso, mas as pessoas sempre zombavam de nós, porque nossa fé era muito diferente. Elas riam de nós. Tínhamos cabelo comprido e elas achavam que éramos estranhos. Foi meio difícil de aceitar isso quando criança, mas quando você vai crescendo, percebe que isso não importa. Estamos nos aprontando para voltar de onde viemos. Bill e eu passamos pouco tempo juntos, um com o outro, infelizmente. Ele sempre estava fora. Pouco tempo antes de me casar, Bill disse: Quero te levar para sair e conversar com você. Então saímos para algum lugar. Ele fazia a patrulha nas linhas de alta tensão da Companhia de Serviço Público naquela época. Nos sentamos e começamos a conversar. Foi muito amável. Lembrou-me que casar não era só uma coisa a fazer, era um compromisso para a vida inteira. Explicou-me como o June era bonito, moreno, cabelo ondulado e com boa saúde, mas aquela saúde e beleza iriam desaparecer. Ele disse: Você vai pensar nele como pensa agora? Você está pronta para um compromisso como esse? Ele me perguntou e eu lhe disse que sim, e ele orou então por mim. Tenho que admitir, eu tinha um temperamento difícil, eu realmente tinha um temperamento ruim. Quando me casei, Bill disse: Vou dar 6 meses para ela, mas durou mais de 20 anos. Ele realizou nossa cerimônia de casamento no tabernáculo, mas ele estava muito doente. Foi no dia 11 de setembro, 10 horas, em uma quente manhã de sábado. Então Bill se pôs de pé com seu terno branco, com febre alta e usando mais roupa por baixo por causa dos calafrios. Ele nos casou, mas estava muito doente. Depois, enquanto a vida prosseguia, me dei conta do que Bill era. E agora, quanto mais velha, mais aprecio o que ele era e o ofício que ele tinha. Isso é uma coisa que sentimos falta na família. Parecia que todos os outros vinham por primeiro antes de nós. E eles vinham, haviam pessoas doentes e ele tinha muita coisa para dar para esse mundo. Tudo o que Bill nos falava, nós aceitávamos porque sabíamos que ele estava certo. Não passamos muito tempo com Bill, mas sabíamos que se precisássemos dele, poderíamos ligar, especialmente se estivéssemos doentes. De vez em quando, se eu estivesse algo em meu coração que eu estivesse desesperada para falar para ele e não tinha mais ninguém com quem eu falar, eu ia até sua casa. Certa vez, Meda estava no Arizona e ele estava sozinho em casa. Ele falou comigo e ofereceu
uma palavra de oração. Ele disse: Maninha, sabe aquela luz que comento várias vezes que vejo quando estou orando? Eu disse: sim. Ele disse: bem, está pairando sobre a sua cabeça nesse momento. Essa é uma das memórias mais preciosas que tenho de Bill. Ele estava de calça jeans e um cinto de cowboy. Nunca me esquecerei daquilo. Acho que ele não estava nem vestindo camiseta apoiado na pia. Sei que muitas vezes Beck e Sarah estavam em casa brincando com minhas crianças, porque havia alguém em sua casa, pessoas doentes na entrada da garagem. Você não podia entrar e elas não podiam sair para o quintal e brincar, mas elas iam para a casa da minha mãe e brincavam no quintal dos fundos. Elas lá iam e se sujavam, mas mamãe não ligava. Ajudávamos enquanto Bill estava fazendo seu dever. E Meda nunca estava livre, todos em sua casa, todo o tempo, e mais pessoas chegando. Mamãe era uma típica senhora do interior, muito singela, muito simples, com necessidades muito pequenas. Nunca foi uma pessoa chique, mas foi uma das melhores mães que alguém poderia ter. Ela era rigorosa conosco, até mesmo com os rapazes ela tentava. Claro, ela teve que criá-los sozinha. Eu era muito pequena, tinha cerca de 7 anos de idade quando papai morreu e mamãe teve que criar a família. Ela trabalhou duro a vida inteira. No começo, fazia comida para os marinheiros no estaleiro Jeff Bott. Ela cozinhava e lavava as roupas em uma tábua de lavar para o que eles chamavam de rapazes do mar. Quando os grandes barcos atracavam nas docas do Jeff Bott, os marinheiros iam até terra firme para comer. Minha mãe tinha que ter ajuda, então a tia Mami veio de Kentucky e trabalhava para ela. Depois nos mudamos para uma casa maior na rua Maple, que foi onde ela viveu até sua morte. Lá ela mantinha pensionistas nos quartos de cima. Mamãe e tia Mamie cozinhavam e lavavam as roupas. Eu limpava a louça e lavava, Isso é o motivo pelo qual digo que nunca mais vou lavar roupas na minha vida. Simplesmente não vou mais fazer isso sem minha máquina de lavar. Também fazíamos marmita para os rapazes que trabalhavam nas fábricas de pólvora durante a guerra. Certa vez ela estava cozinhando e lavando as roupas para cerca de 15 pensionistas, mas para seus próprios filhos que ainda estavam lá ou que passavam de vez em quando. Mamãe era extremamente orgulhosa de Bill. Ela sabia que ele era o profeta de Deus, mas sentia pena dele e sentia também sua falta. Todos nós queríamos passar algum tempo com ele. Para ser bem honesta, acho que ressentíamos isso. Todos estávamos orgulhosos do que ele estava fazendo, mas queríamos passar mais tempo com ele. Ao mesmo tempo, sabíamos que ele era uma pessoa muito, muito especial. Eu me dei conta disso quando ainda era uma adolescente. Como ele podia saber a Bíblia e todos os outros ensinamentos que as pessoas com muito estudo tinham. Bill simplesmente tinha isso, não que ele não estudasse, mas tinha que ser Deus que havia dado isso para ele. Um pequeno homem sem estudos, vindo de uma família muito pobre, nunca tinha tido nada. Era maravilhoso para nós. Sempre fomos muito gratos. Ficamos muito atordoados quando ficamos sabendo do acidente. Billy Paul ligou de Amarillo, no Texas, e disse: se vocês quiserem ver papai vivo, é melhor virem agora. Não tínhamos muito dinheiro, mas éramos pessoas trabalhadoras. E June havia acabado de receber seu pagamento. Ele era um assentador de tijolos e eu entrei no carro e fui até onde ele trabalhava e lhe contei. Eu disse, eu tenho que ver Bill. E ele disse, eu não posso ir com você, mas não quero deixar as crianças sozinhas. Caso algo aconteça, não teria ninguém para cuidar da família, mas você pode ir. Eu nunca havia voado. Eu ia pegar um voo de Louisville
para São Louis. Havia vários soldados lá. Era algum tipo de voo de emergência e eu estava aterrorizada, mas estava em estado de choque e acabei anestesiando o medo. Quando chegamos a São Louis, estavam esperando por mim no próximo voo. Então me tiraram do primeiro voo e uma aeromoça me pegou pela mão e fomos correndo. Estava muito frio. Júlia havia me comprado um belo casaco de presente de Natal, feito com um tecido de lã escocesa, vermelho com um colarinho azul, e eu o estava vestindo. Eles já haviam cuidado de todos os procedimentos para mim. Então um homem jogou a bagagem na esteira e me colocou no avião. Quando cheguei a Amarillo, me encontraram e me levaram até o hospital. Eles só deixavam uma pessoa por vez mesmo, que frequentemente entrar para ver Bill. Então, quando chegou a vez de eu vê-lo, me adiantaram que ele estava muito mal. Colocaram aqueles sapatos e aquele traje em mim. Entramos e ele estava deitado com todas aquelas máquinas e tubos e tudo mais. Tinha lençóis sobre ele. Quando entrei, me senti muito estranha. Pensei, você não pode ficar doente. Você não pode sair de nossas vidas. Fiquei olhando para ele por alguns minutos e me senti muito atordoada. Eu não sabia o que fazer. Acho que estava paralisada. Para ser honesta com vocês, a enfermeira entrou e me tirou de lá. Quando fui para a sala de espera, eu mal conseguia respirar. Eu estava tendo um momento horrível. Sentei sem falar nada, estupefata, chocada. Fiquei em Amarillo por alguns dias e ele estava ficando muito mal e era véspera de Natal e ele estava vivendo graças às máquinas. Os médicos já haviam dito a Billy Paul que só as máquinas estavam o mantendo vivo. Eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer por Bill, então decidi que era hora de ir para casa e voltar para minha família. Era o último voo, estava nevando e ventando. Liguei de São Louis e ele já havia falecido. Não acho que a minha vida tenha voltado ao normal depois disso. Você perde aquilo. Não sei como explicar, ele se foi. Nunca mais tudo ficou certo novamente. Mamãe e Bill eram os estáveis da família. Quando mamãe morreu, fiquei devastada, mas sempre tivemos Bill. Então, quando Bill se foi simplesmente bem, o fim da nossa família. Tentei fazer algumas reuniões de família, nos reuníamos e tínhamos um bom tempo juntos, quando Dônia ainda estava viva. Mas já não havia mais proximidade. Então Jessé ficou doente e foi morrendo gradualmente. Não que não nos amássemos, só não víamos uns aos outros. A família não era mais uma família. Henry morreu, todos eles estão mortos agora. Você menciona que é do tabernáculo, Brana, e as pessoas dizem, o que é isso? Eu os digo que é a igreja do meu irmão. Então eles entram na internet e descobrem que é considerado uma seita. Mas acho que por me conhecerem, não que eu seja um bom exemplo, mas me conhecendo como pessoa amigável e não faz coisas estranhas, sabe? Como as pessoas que o povo faz, como as coisas que o povo faz em seitas, pode ajudar um pouquinho na causa. Em toda a minha vida nunca fui a uma igreja a não ser o tabernáculo. Agora tenho um tocador de MP3 que meus filhos me deram e tenho os sermões de Bill para ouvir. Eu não vou à igreja, mas nunca estive longe da igreja. Pelo que sei, coloquei minha fé em Deus, está em primeiro lugar em minha vida. Você não acreditaria que um profeta de Deus viria através de nossa família. Não que sejamos pessoas ruins, mas éramos pessoas que não tinham nada. Que eu saiba, ninguém da nossa família tinha um diploma de ensino médio. Em minha mente, acredito que Deus nos mandou Bill e acho que Bill era seu representante e tinha seu espírito. Sei que Deus estava nele, não há dúvida sobre isso, e vou defender isso até o dia de minha morte.